Quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. Estamos chegando aí na véspera, né? Estamos na véspera da Quinta-feira Santa. Essa é a semana da Paixão de Cristo, domingo é a Páscoa. E nesse momento onde deveria haver muito mais irmandade entre os povos, serenidade, paz, principalmente compaixão, porque é isso que o nosso Criador nos deixou, é isso que Jesus Cristo fez por nós nesta data. Nós vemos, infelizmente, as nossas autoridades agindo com desdém, com pouco caso, com a vida de pessoas inocentes que foram trancafiadas sem terem cometido crimes para tanto. Se houve alguns atos que mereçam penalidades, que seja feito dentro do devido processo legal, como costumam dizer. Vandalismo, quebraram vidraças, picharam a estátua, que isso notoriamente traz uma penalidade de quê? De cesta básica, serviço comunitário, né? Coisas assim. Como fizeram com aqueles que queimaram a estátua do Borba Gato, danificaram a estátua e nada aconteceu. Como aqueles que frequentemente picham o monumento dos Bandeirantes aqui em São Paulo e nada acontece. Mas para eles, Semana Santa que nada. A grande maioria da esquerda, para não dizer a totalidade, são de pessoas que não creem em nada, são ateus. Por isso talvez não sintam compaixão por nada, a não ser pelas 30 moedas. As 30 moedas eles sabem muito bem o que significa. Claro que ao falar sobre isto, é chover no molhado, né? Pois sabemos, por exemplo, igual aquele, o ex-assessor aí, o ex-perito criminal que assessorava o TSE quando aquele ministro era o presidente, né? O tal do Tagliaferro, saiu em mensagens de WhatsApp que vazaram, né? Dizendo o seguinte: se eu falar algo, aquele ministro me mata ou me manda prender. Isso são gravações de WhatsApp, não é isso? É assim, porque quando a gente percebe que não existe a mínima boa vontade dessas pessoas que têm o poder de decisão, é porque realmente a maldade impera em seus peitos. Ora, eu lendo as matérias de hoje, até, sinceramente falando, me embrulhou o estômago. Porque, ao ver essa notícia que eu acabei de dar, onde o próprio Tagliaferro diz que a vontade dele é chutar o pau da barraca, mas tem medo porque tem família, né? E ainda citou o próprio Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do nosso presidente, né? Porque ele disse que o Mauro Cid foi pego através de uma conversa de WhatsApp. Então o Tagliaferro estava com medo dessas conversas, inclusive. Mas, lendo as notícias de hoje, eu me deparei com uma notícia que mostra muito bem como age o xerifão do Brasil, segundo a revista Veja. Por quê? Ele havia pedido a extradição de Oswaldo Eustáquio, lá da Espanha. E a Espanha negou, pelo mesmo motivo pelo qual os Estados Unidos negou a extradição de Alan dos Santos. Por quê? Porque não existe um julgamento contra o Oswaldo Eustáquio, como não existe contra o Alan dos Santos, não houve julgamento, e as acusações que caem sobre eles é de puramente cunho político. É o que a Espanha disse, que as acusações são de cunho político. Então, eles não podem extraditar. Aí, o que aquele ministro faz? Ele acabou negando
para a Espanha a extradição de um búlgaro que é foragido, né, e que está aqui no Brasil, alegando que o país violou o princípio da reciprocidade ao negar a extradição do Oswaldo Eustáquio. Então, pela reciprocidade, também não vai liberar, não vai dar a extradição para o búlgaro que aqui está. O primeiro, o tal do búlgaro, transportou 52 quilos do pozinho branco, daquela farinha, lá para Barcelona. O Oswaldo Eustáquio simplesmente criticou o Supremo. Para o ministro, isto é recíproco. Ou seja, ele equipara os dois no mesmo nível de crime. Mas é assim que as coisas estão. Mas não é só aquele ministro que está esquecendo o sofrimento desses que estão presos. Para quem não se lembra, ou para quem já esqueceu, vamos lembrar que antes da chegada de Jair Bolsonaro, a nossa direita era representada pelo PSDB. Todos se lembram. Era o PT contra o PSDB. Mal sabíamos que os dois jogavam no mesmo time, os dois partidos. E a prova disso é que o apoio de parte da bancada do PSDB, que é uma bancada michuruca, não tem acho que nem 10 deputados, o apoio de parte desses deputados ao projeto da anistia, aos envolvidos do dia 8 de janeiro, provocou reação de tucanos históricos, os antigos, e causou debates acalorados num grupo de WhatsApp. Ora, justamente no momento em que o partido negocia uma federação com o partido Podemos. Eles querem se juntar com o Podemos. Desculpem. O partido reagiu fortemente no Brasil inteiro. O PSDB tem história e a anistia não tem nada a ver com ela, disse aí o ex-senador José Aníbal, que é o presidente do PSDB paulistano. Nas redes sociais, o tal Aníbal citou Ulisses Guimarães ao pedir que os deputados tucanos retirassem as assinaturas. Disse ele: democracia é um bem absoluto, como disse Ulisses Guimarães. Traidor da democracia é traidor da pátria, afirmou ele. Esse é o posicionamento daquele partido que por anos mereceu nossa confiança. Mal sabíamos onde estávamos metendo o pé. Ou seja, estávamos metendo o pé na jaca e não sabíamos. Simples assim, não é? Enquanto isto, o inquilino do palácio defendeu hoje que a solução para as penas dos condenados seja feita via Supremo Tribunal e sem a necessidade de aprovação de um projeto de lei de anistia no Congresso. Segundo ele, que sempre foi santo, o homem mais honesto do mundo, talvez se comparando a Jesus Cristo, ele já falou isso, para quem não se lembra, mas para ele, o caminho que o presidente da Câmara, Hugo Motta, está construindo é com o Supremo, em uma análise da dosimetria das penas. Acho que o Supremo pode ser simpático a esta ideia, disse o líder petista. Que líder? Por isso que o Partido dos Trabalhadores, que nunca trabalham, está indo à falência, está acabando, pois com um líder desse não pode ser diferente. O engraçado é que lá em 1979 ele brigou como um bode arisco, né, pela anistia geral e irrestrita para quem de fato praticou crime. Mas também não foi só ele. Hoje o tal Michel Temer, aquele estadista, aquele homem sério, que a única qualidade que ele tem é estar casado com uma linda esposa. Fora isso, hoje nós sabemos de fato quem é Michel Temer. Por quê? Porque ele defendeu que o Supremo é que tem que avaliar as penas como alternativa à anistia. Ele disse que é legítima a iniciativa do Congresso em debater uma possível anistia aos envolvidos dos atos do dia 8 de janeiro.
mas afirmou que o caminho mais apropriado seria uma reavaliação do Supremo Tribunal das penas que foram aplicadas aos condenados. Quer dizer que para Michel Temer, que sempre, digamos assim, defendeu a democracia, segundo ele, não é o legislativo que deve definir lei. É o Supremo. O Congresso tem o direito de editar uma lei referente à anistia. Não se pode negar isto. Mas talvez, para não criar um mal-estar com o Supremo Tribunal, o melhor seria que o próprio Supremo fizesse aí uma nova dosagem das penas, afirmou Temer, em uma entrevista que foi publicada aí pelo jornal O Globo. Como sempre, essa turminha é a mesma, né? O que o Temer disse, em outras palavras, meus amigos, é que ele assume que quem manda no Brasil é o Supremo Tribunal, ponto final. Porque a partir do momento que ele fala que não podemos contrariar os chefes, ou melhor, o Supremo, não pode contrariar, criar um clima ruim com o Supremo, é a mesma coisa que dizer não podemos contrariar os chefes. É assim que eu vejo. Olha só, não foi só isso que ele falou? Segundo Temer, aquele ministro é moderado, sensível. Ai, meu Deus, que delicadeza. Ele é sensível e que sabe o que faz. Com certeza sabe. Com certeza ele sabe o que faz. Disse o Temer, ele não é um sujeito cheio de rancores. Por isto, o ideal seria encontrar uma solução conciliatória entre o Congresso e o Supremo Tribunal. Ouvir isso da boca de uma pessoa que sempre quis dar uma de democrático, respeitoso às leis, um estadista, é realmente uma coisa espantosa. É uma mudança da água para o vinho. Ele continuou dizendo o seguinte, eu não vou usar o nome, eu vou falar, aquele ministro prestou serviço extraordinário. Se não fosse ele, não teria ocorrido o pleito eleitoral no Brasil. Essa é de amargar. Esta realmente é de chutar o balde. Que absurdo que ele me fala. Continuou. Ele já liberou muita gente para a prisão domiciliar. Muita gente. Pelo que me consta, ele mandou a Débora para casa com o batom dela. O Cleizão faleceu, né? Então o Moraes que liberou dessa forma, né? Mandou uns 400 que foram obrigados a assinar termos de culpabilidade. É assim que ele mandou para casa. Mas o Temer diz, ele já mandou muita gente para a prisão domiciliar, o que já é um sinal. Ele cumprirá um papel de pacificação, declarou o ex-presidente. Coitado do Clezão, que nessas alturas deveria estar entre nós, deveria ter sido cuidado como foi pedido pelo próprio Procurador-Geral da República e não teria deixado sua família em luto. Mas nós ficamos sabendo, nesse exato momento, como se trai. Esse é um método muito prático de traição. E é uma traição com a maior cara de pau. O Temer, que já foi chamado de golpista por essa turma que aí está, agora está defendendo o que eles estão fazendo. Ele que sempre quis se colocar como um estadista e tem essa cara de pau de dizer que se não fosse aquele ministro não teria ocorrido pleito no Brasil. É muito difícil, confesso aos senhores, que quando eu me sento para ler e pensar o que trazer para os senhores, é muito difícil escolher uma matéria sem que eu não fique com o estômago embrulhado. Principalmente ao saber que não vou poder levar até vocês notícias agradáveis, positivas, é só coisa ruim.
E não posso, claro, inventar coisas maravilhosas, já que elas não existem. Infelizmente não existe. A única notícia muito boa que eu posso trazer a vocês, mas que eu tenho certeza de que vocês já sabem, é que o nosso presidente está indo muito bem. Está se recuperando lentamente, mas está se recuperando, está andando, está se alimentando, seguindo à risca o tratamento que foi dado a ele para que ele melhore, né? E no período muito breve, se Deus permitir, ele estará de volta para continuar essa luta, que até agora enxergamos como uma luta em vão. Porque quando nós percebemos que aqueles que poderiam estar defendendo nossas pautas estão no bem bom, viajando, trabalhando de casa, ou seja lá de onde for, e apoiando o que a esquerda faz, realmente é de se lamentar. É de se lamentar. Mas é o que eu costumo dizer, infelizmente é isso que nós temos para o dia, né? E era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês me desculpem pelas péssimas notícias. Mas, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e chame seus amigos para me acompanhar, né? Espero que vocês ajudem, colaborem, se inscrevam no Terra Brasilis para que a gente possa continuar essa caminhada sofrida de cada dia, né? Desejo que vocês tenham um excelente final de noite. Espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.